Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Pioneira da Arquidiocese de Teresina. Celebrando este segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Misericórdia, a Igreja vive com força transformadora a vida nova que o ressuscitado nos dá. Participemos dessa celebração em profunda abertura ao mistério de Cristo ressuscitado. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão e a misericórdia de Deus para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia.
Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia, é o convite à oração deste domingo através do Salmo. Ouçamos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos ficar de pé para aclamar o Santo Evangelho cantando.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus te disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no segundo domingo do tempo da Páscoa. E o salmo da liturgia de hoje nos diz:
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Assim, então, o salmista nos diz de forma profética que este dia já estava no pensamento de Deus desde toda a eternidade. É o primeiro dia da semana, é o domingo, o dia do Senhor, que para nós cristãos não é um feriado, é um dia santo, é o dia do encontro com o Cristo ressuscitado na nossa comunidade, é o dia por excelência, à luz do qual todos os nossos passos são guiados. E nesta liturgia do segundo domingo do tempo da Páscoa, o Evangelho anunciado nos relata as duas das três aparições de Jesus no Evangelho segundo João. E aqui eu quero começar esta reflexão a partir das palavras finais do texto do Evangelho de hoje, porque a verdadeira conclusão do Evangelho segundo João está contida nestes dois últimos versículos da passagem que foi lida hoje, proclamada. João, capítulo 20, versículos 30 a 31. É a ideia programática, é a síntese do Evangelho segundo João. Aqui, João nos explica por que ele escreveu o seu Evangelho e nos deu. Diz ele: muitos outros sinais realizou Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Este livro é o seu Evangelho. E os sinais que Jesus operou, os operou na presença dos discípulos, e ele diz ainda: estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Motivo pelo qual, então, João escreveu o seu Evangelho foi para que a nossa fé em Jesus, Cristo e Filho de Deus, seja aprofundada. Mas também a fé tem um propósito, tem um motivo, um porquê. E João nos diz: para que crendo tenhais vida em seu nome. O motivo pelo qual nós cremos é para que nós tenhamos a vida, e João nos diz em outras passagens, de que vida se trata? Da vida eterna. E quando ele nos fala da vida eterna, não está nos falando de algo que nos espera para a outra vida depois desta vida mortal. Entendamos que João nos diz que quem crê em Deus já tem a vida eterna. Aliás, quem crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, já tem a vida eterna. A vida eterna, este adjetivo eterna, significa aquilo que é próprio de Deus, do eterno. Então, possuir a vida eterna significa ter a vida de Deus em si. A fé nos dá este dom de a vida de Deus desde já está em cada um de nós. A fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. O conteúdo da nossa fé é este: Jesus é o Cristo e Jesus é o Filho de Deus. E por isso, então, ele tem o poder de vivificar todos aqueles que nele creem. E este relato das duas aparições de Jesus, no Evangelho segundo João, são três, são duas cenas diferentes, mas ambas as cenas acontecem no primeiro dia da semana. Esta é a referência temporal que João nos dá. Diz-se na primeira cena, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. E na segunda cena, diz-se 8 dias depois. É sempre o primeiro dia, é o domingo, que o autor do Apocalipse chama o dia do Senhor. Aqui, então, nós estamos em contexto litúrgico. Diz-se:
os discípulos estavam em casa, na primeira cena, e as portas estavam fechadas. A mesma coisa se diz na segunda cena, eles estavam em casa e as portas estavam fechadas. A casa era o ambiente no qual os primeiros cristãos se reuniam. Neste momento, a sua casa é a sua igreja, é a nossa igreja. Os primeiros cristãos não possuíam templos como nós possuímos hoje. Reuniam-se nas casas. E aqui, então, João já prevê um costume que se consolidará entre nós cristãos. Aquele de, no primeiro dia da semana, estarmos reunidos. No tempo de João, esta reunião ocorria nas casas para celebrar este grande dia em que Jesus venceu a morte. E o Evangelho, na primeira cena, continua dizendo: eles estavam em casa porque estavam com medo dos judeus. A casa, neste caso, era como se fosse um esconderijo. Mas na segunda cena, já não se diz mais que eles estavam em casa porque estavam com medo dos judeus. Na segunda cena, então, João já descreve um costume que permanecerá enquanto durar a história deste mundo, a de nós cristãos nos reunirmos no primeiro dia da semana. Também ele diz na primeira cena, era o anoitecer. A noite, por causa exatamente da escuridão, é algo que assemelha à ignorância, ou então ao que nos causa temor por ser desconhecido. No entanto, a noite é também nas Sagradas Escrituras o momento em que Deus realiza muitos dos seus prodígios. Quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, à noite a presença de Deus os acompanhava na coluna de fogo. Também o próprio Jesus, vindo a este mundo, deve ter vindo na noite escura de Belém, na noite fria de Belém. E quando ele celebrou com os seus discípulos a última ceia, era de noite. O mesmo Evangelho segundo João diz, Judas saiu e desapareceu na noite. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, era de noite, e ele pôde ensinar a Nicodemos que é preciso nascer do alto. E os discípulos de Emaús, quando o reconheceram, era de noite também. Então a noite para nós não será mais o momento do poder das trevas, da ignorância, da escuridão. Também Cristo invadiu a noite e brilhou como luz. A salvação de Deus é para sempre e para todo instante. Não há nenhum momento da nossa vida que possa decorrer fora disso, da graça que Deus nos dá, dessa graça que nos alcança na totalidade do nosso existir neste mundo. Então, mesmo que nós estejamos vivendo momentos tenebrosos, a luz de Deus está conosco. A salvação de Deus invade toda e qualquer treva para iluminá-la. Diz o relato do Evangelho, tanto na primeira quanto na segunda cena, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Não diz que Jesus apareceu para eles. É bastante sugestivo o modo como João escolhe descrever esta aparição de Jesus. Entrou-se e pôs-se no meio deles, quer dizer, ele estava verdadeiramente presente ali, no meio deles, pôs-se no meio deles. É o que acontece a cada domingo, quando nós nos reunimos para celebrar esta memória de Cristo, a sua vitória, a sua Páscoa, que também é a nossa Páscoa. Jesus se põe no nosso meio, nos ensina as Escrituras, anima a nossa fé, dá-se como nosso alimento. E disse, na primeira cena, que por 2 vezes Jesus saúda seus discípulos, a paz esteja convosco. E na segunda cena, mais uma vez, Jesus saúda, a paz esteja convosco. São 3 saudações de paz.
3 na Bíblia é um número que indica a totalidade. Cristo ressuscitado, que se faz presente no meio da sua igreja, nos comunica a totalidade da paz. Paz não é simplesmente a ausência de conflitos, tranquilidade de vida, segurança material. Essa não é a paz de Cristo. Essa é a paz do mundo, que vem de fora. A paz de Cristo é algo mais, que vem de dentro. É aquilo que os judeus chamam Shalom, ou a Sagrada Escritura chama Shalom. É estar reconciliado com Deus. É estar em paz no seu próprio coração. É estar reconciliado com o seu próximo. É saber lidar da forma mais verdadeira com os bens materiais deste mundo, que são também um dom de Deus, mas que não devem escravizar o nosso coração. Jesus mesmo nos diz na última ceia: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Então esta paz de Cristo é um dom do seu Espírito, que Ele comunica a todos nós. E é por isso então que, imediatamente, ao dar a sua paz aos seus discípulos, Ele comunica o Espírito que pode dar a paz. E o relato nos diz que, na primeira aparição, Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A palavra Espírito significa sopro, respiração. E esta cena repete aquilo que Deus fez em Gênesis, quando criou o ser humano. Ele o modelou do barro, do pó da terra, e insuflou em suas narinas o seu alento, o seu hálito, o seu espírito. E aquele ser inanimado transformou-se num ser humano. Aqui também, na aparição de Jesus aos seus discípulos, ou no que ocorre a cada domingo quando nos reunimos, Jesus sopra sobre nós o seu Espírito, nos recria como novas criaturas. Aliás, nos recria como imagem e semelhança do Criador, porque nós somos imagem e semelhança de Deus à medida em que nos configuramos a Cristo, que é o verdadeiro Adão, o novo Adão. E assim então, comunicando a paz e o seu que é dom do seu Espírito à sua igreja, Jesus dá também uma grande responsabilidade. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Entendamos que aqui Jesus não dá um privilégio a ninguém. Ele não diz que se nós quisermos, podemos perdoar, e se quisermos, podemos não perdoar. Nós conhecemos também de outras passagens do Evangelho que Jesus nos diz que devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes. O que significa perdoar sempre. Se Ele nos deu, com o seu Espírito, esta faculdade de perdoar os pecados, certamente não foi para que não perdoemos as pessoas, mas para que lancemos mão sempre do lado positivo de tudo isso, perdoar. Quando perdoamos, ajudamos o nosso irmão, porque temos o dom do Espírito em nós. E quando perdoamos, podemos também nos apresentar diante de Deus e pedir o seu perdão, porque Deus perdoa a quem sabe perdoar. Perdoar não é, portanto, um privilégio, é uma necessidade e uma obrigação que o Cristo ressuscitado nos comunica através do seu Espírito. A passagem do Evangelho também nos diz que naquele momento faltava um dos discípulos, e que esse não era um discípulo qualquer, era um dos 12, chamado Tomé, que também tinha um cognome de Dídimo. A palavra Dídimo significa gêmeo, e em três cenas nas quais aparece este Tomé, sempre se diz que ele é o Dídimo, o gêmeo. É uma insistência de João. Por que será que João insiste em nos dizer que ele era chamado de Dídimo, gêmeo?
certamente porque em Tomé existe um pouco de cada um de nós. Ele é gêmeo em muitos aspectos de cada um de nós. Na cena em que Jesus resolve voltar para a Judéia para ressuscitar Lázaro, os outros discípulos não querem. E Tomé diz aos seus irmãos: vamos nós também com ele e morramos com ele. Há um pouco disso em nós também, desta coragem, do desejo de seguir Cristo aonde ele for. Na última ceia, no capítulo 14, Jesus está falando e Tomé o interrompe, dizendo: para onde tu vais? Nós não conhecemos o caminho. E Jesus lhe responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe um pouco desse Tomé, dessa inquietude também em nós, de querer logo saber das coisas. E há um pouco deste Tomé em nós quando temos dificuldade de acreditar, de ver para além das aparências, ou então de querer tocar, de acreditar naquilo que se vê apenas. O relato do Evangelho diz que os discípulos contavam para Tomé que tinham visto Jesus, mas contavam, quer dizer, não contaram. Contavam, quer dizer, algo que eles faziam com insistência, e mesmo assim Tomé resistia. E então, 8 dias depois, e aqui se manifesta a misericórdia de Deus, mais uma vez, Jesus ressuscitado, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, entra e se põe no meio deles. É a misericórdia do coração de Deus. Nós estamos vivendo hoje o domingo da misericórdia. Como é que dizia o refrão do Salmo hoje? Dai graças Ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, portanto, é infinita, é eterna. E mesmo diante da incredulidade de Tomé, Deus conhece a sinceridade do seu coração. E por isso, então, na segunda aparição, Jesus não conversa com mais ninguém. Ele vai diretamente a Tomé, no meio da assembleia. É assim que Jesus também se relaciona conosco. A relação de Deus com cada um dos seus filhos não se dá diante de um discurso geral. É uma conversa íntima e pessoal. É a misericórdia de Deus. E então Jesus vai a Tomé e lhe diz para que faça aquilo que ele quer. Mas é interessante que o texto do Evangelho não diz que Tomé tocou em Jesus. Disse que Tomé professou a sua fé, meu Senhor e meu Deus. E se algumas pessoas se lembram de Tomé apenas por este gesto de não ter acreditado nos discípulos, há um gesto que merece ser bem mais lembrado, que é este da profissão de fé de Tomé. Tomé viu na humanidade ressuscitada de Jesus, que os seus olhos podiam perceber, a sua divindade invisível, que os seus olhos não podiam perceber. E aqui então ele faz uma profissão de fé que é talvez aquela mais alta em todo o Evangelho segundo João: meu Senhor e meu Deus. E então isso se torna a oportunidade para que Jesus nos ensine qual é a grande bem-aventurança do Evangelho segundo João. No Evangelho segundo Mateus, lá no discurso das bem-aventuranças, no capítulo 5, logo no início, a grande bem-aventurança é esta: bem-aventurados os pobres em espírito. Em Lucas, bem-aventurados os pobres. E em João, bem-aventurados aqueles que, sem terem visto, creram. Sabe quem também traz esta bem-aventurança na versão do Evangelho segundo Lucas? A Virgem Maria. A ela, Isabel se dirige nos seguintes termos: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido da parte do Senhor tudo quanto lhe foi prometido.
Então Maria é também um modelo para nós de bem-aventurança na fé. Ela nos precede também na fé em Jesus, na fé em Deus, na fé em suas promessas. E hoje Pedro nos diz que esta bem-aventurança nos alcança. Ele diz assim: sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. É por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos a Igreja de Deus, porque agraciados por seu Espírito, professamos a nossa fé, de que Jesus é o Cristo e que é o Filho de Deus, e esta fé é que nos obtém a vida eterna. Que sejamos também arautos desta mesma fé, anunciadores com a nossa própria vida, como aquela igreja de Jerusalém, que era assídua no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, e que a nossa vida seja para o mundo um testemunho daquilo em que nós cremos. Amém. Amém. Vamos, então, de pé, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Confirmai sempre a vossa Igreja no caminho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para que sempre seja sinal de fé e esperança ao vosso povo, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Guardai nossa comunidade na fé madura e autêntica, para que aprendamos a crer, mesmo sem ser visto. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Conservai na fé do seu batismo a vossa família, que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, para que alcance a vida eterna. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por vosso Filho glorificado, dai alegria aos infelizes, libertai os prisioneiros, curai os doentes e estendei à humanidade inteira os benefícios da vossa redenção. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de bondade, ouvi com solicitude as preces que humildemente vos dirigimos. Por Jesus, o vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus,
gente se doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo Jacinto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. A vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas,
e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Ó Pai de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Ó Pai dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Eu digo amém, 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 aleluia, amém, 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 aleluia, amém. Eu digo amém, eu digo amém, 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 aleluia, amém, 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 aleluia, amém. Eu digo amém, amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de Deus, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor,
a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Meu irmão e minha irmã, nós somos igreja. A palavra igreja significa assembleia, congregação, reunião. E nós nos encontramos reunidos pelos laços do Espírito Santo. Então, mesmo que não estejamos no mesmo ambiente físico, nós nos movemos no mesmo Espírito Santo de Deus. E estamos em comunhão plena uns com os outros e com Cristo que nos chamou. Assim, então, faça a sua comunhão espiritual, sinta-se unido. Faça a sua comunhão espiritual e sinta-se unido a todos nós e unido especialmente a Cristo que nos congrega. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, ó festa de luz, precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia! Páscoa sagrada, ó festa universal, no mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia! Glória a Cristo Rei ressuscitado. Aleluia! Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este tempo de isolamento social, de fato é bastante sofrido, especialmente para aquelas pessoas que precisam do pão de cada dia, que não têm uma renda fixa, que vivem daquilo que produzem diariamente. De fato, esse tempo de isolamento social não é uma coisa boa para ninguém. Mas existe uma hierarquia de coisas. Existe um mal maior e um mal menor. E este, no momento, é o mal menor. Eu também sinto a mesma inquietação de viver a situação como as coisas se encontram. Também eu me compadeço e sinto empatia por cada um que
precisa tocar adiante os seus negócios. Mas, se não evitarmos o pior, nós vamos ser forçados a esse confinamento, e não por uma questão de consciência, mas por terror. E é isso que nós não queremos. Também o fato de respeitar esta determinação, esta orientação, não é uma questão de ter medo ou de ter coragem. Eu, por exemplo, não tenho medo. Não tenho medo nem de um valentão, quanto mais de um vírus, né? Mas eu tenho consciência e tenho solidariedade com o meu próximo. E é por isso que eu aceito. Eu não me baseio em nenhuma orientação política e de nenhum político. Eu sei que as maiores autoridades em saúde no mundo hoje estão dizendo que, por um tempo que eu espero que seja curto, a melhor maneira de combatermos este nosso inimigo invisível é respeitar, por este período, o isolamento social. Se alguém acha que isso é um fato político, eu não compactuo, nem de um lado nem do outro. Eu sigo quem entende de ciência. E eu faço confiando em quem estudou para essas coisas. Porque eu também estudo. E eu estudo justamente para ter a posse do conhecimento e da ciência. Não gostaria de ter me dedicado tanto tempo a um assunto, a uma coisa, e alguém vir simplesmente com uma mensagem de oba-oba e botar uma carreata na rua e achar que agora assim tudo está resolvido. Nós, o povo brasileiro, nem mesmo esta pandemia está nos melhorando. É isso que está acontecendo. Precisamos rezar mais. Precisamos nos amar mais. Precisamos nos xingar menos nessas redes sociais. Aqui nesta Santa Missa, nós estamos fazendo a nossa live, né? Mas é a live do bem, divulgando a palavra de Deus, falando daquilo que nos congrega, daquilo que nos dá identidade como cristãos. E assim então, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos para que este momento difícil passe logo, mas também colaboremos para que ele seja o mais breve possível. Vamos então nos preparar para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Que o Senhor permaneça em suas vidas, em suas mentes e em seus corações. Amém. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurado